Uh, basicamente, uma das formas de você compensar esse efeito é entender como cervejeiros mais tradicionais resolveram esse tipo de problema. Muitas vezes a gente esquece que o processo de fabricação de cerveja é um processo milenar. Na verdade, a cervejaria mais antiga ainda em funcionamento no mundo é a cervejaria de Weihenstephan, na Alemanha, que produz cerveja de forma contínua desde 1040. Só para nós termos uma ideia, quando o Brasil foi descoberto, Weihenstephan já produzia cerveja há quase 500 anos. Só para dar uma ideia o quanto de tradição cervejeira alguns países europeus acumularam ao longo da sua história e desenvolvimento de cultura cervejeira. E cervejas alcoólicas sempre foram produzidas no ambiente cervejeiro. Então, basicamente, nós da Agrária, especialmente nosso colaborador Alexander Schwartz, ele basicamente, através de um trabalho de arqueologia cervejeira, ele descobriu num livro alemão de 1884 uma curva basicamente voltada para a produção de cervejas, onde eu tinha uma quantidade de álcool maior na cerveja e, consequentemente, uma quantidade maior de álcool e extrato no produto acabado. Essa curva nós chamamos de curva de Schmitz. Então, a curva de Schmitz é basicamente uma curva voltada para a produção de cervejas muito alcoólicas e com teor de extrato mais elevado. Em que está se baseada a questão da curva de Schmitz? Os conceitos não são complicados. Os conceitos são: adaptar uma curva de mostura a uma condição onde o teor de extrato na cerveja vai ser mais alto e buscar minimizar as perdas de extrato durante o processo de clarificação. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos buscar aproveitar todo o extrato do meu malte. E como eu vou fazer isso? Vou utilizar as enzimas do malte, mas vou usar também temperatura. Ou seja, aquilo que eu não conseguir hidrolisar usando as enzimas do malte, eu vou usar temperatura alta para conseguir, especialmente no caso do amido. Como eu vou resolver o meu problema de ter uma clarificação de mosto mais difícil? Eu vou filtrar meu mosto numa temperatura mais alta. E como evitar que, filtrando o mosto numa temperatura mais alta, eu não arraste amido para minha fervura e que esse amido chegue no produto acabado? Basicamente utilizando uma enzima termoestável que consiga trabalhar em temperaturas altas próximo à fervura. Então, a curva de Schmitz foi basicamente pensada para trabalhar em condições extremas de produção de cerveja, onde uma concentração elevada de matéria-prima me levava a uma perda de extrato e, consequentemente, um aproveitamento pouco econômico das matérias-primas que eu estou utilizando no meu processo. Como funciona a curva de Schmitz? Então, na verdade, ela começa como uma curva mais tradicional. Então, o malte é arriado numa temperatura na faixa de 62 graus. E por que não arriar numa temperatura mais baixa, por exemplo, não arriar numa temperatura na faixa de 50 graus, que é basicamente uma arriada bem tradicional, onde as proteases do malte estariam trabalhando? Pelo simples motivo que os maltes hoje eles são mais modificados, então as maltarias trabalham melhor a questão proteica dos meus maltes, especialmente os maltes base, e hoje meus maltes base, ele basicamente já chega resolvido em relação à parte proteica às cervejarias. E isso permite que as cervejarias ganhem tempo no seu processo de mostura. Então hoje é muito comum
as cervejarias arriarem o seu malte numa temperatura de 62 graus. No caso da rampa de Schmitz, nós arriamos o malte a 62 graus e subimos, basicamente, de uma forma bem tradicional, como é feita na produção de uma cervejaria normal. Nós subimos a temperatura de 62 graus até a temperatura de fervura, numa taxa que varia de 0,8 a 1 grau Celsius por minuto. Isso é importante porque permite que durante essa subida de temperatura a alfa-milase do malte e a beta-milase do malte trabalhem, gerando açúcar fermentável e também gerando as destrinas. Normalmente, quando você ultrapassa 80 graus, aí sim você desativa todas as enzimas do malte, proteases, beta-glucanases, amilases. Então, acima de 80 graus, basicamente você não tem ação enzimática, e subindo a temperatura de 80 para 100 graus, o que você vai ocasionar? Basicamente, você vai proporcionar uma gelatinização do amido, ou seja, um processo onde o amido, no primeiro momento, se gelatiniza e depois ele se solubiliza no mosto, ou seja, acima de 80 graus, você vai usar uma condição de temperatura alta para facilitar essa dissolução do amido e com isso aproveitar tudo que está presente no malte, só que isso cria um problema. Ou seja, você solubiliza o seu amido, porém, as enzimas que deveriam atacar esse amido, acima de 80 graus, basicamente já foram decompostas. E aí a gente cai naquela condição que nós comentamos de não querer amido no mosto e na cerveja para não provocar risco de contaminação, nem aparecimento de turbidez na cerveja. Então, como nós resolvemos esse problema agora? Nós temos amido dissolvido no mosto, mas não temos mais enzimas para nós trabalharmos. Aí que entra agora a solução tecnológica. Hoje nós temos basicamente enzimas, amilases, que são termotolerantes, não são enzimas provenientes do malte, são enzimas que podem ser ou de origem bacteriana ou de origem fúngica, mas basicamente enzimas que toleram temperatura elevada. Então é nesse momento, onde o amido gelatinizou numa temperatura mais alta, próxima à fervura, que nós fazemos a adição dessa enzima tolerante. Normalmente é uma alfa-milase. Essa alfa-milase vai cortar esse amido que se solubilizou pelo efeito da temperatura elevada, tanto que quando nós chegamos à temperatura próxima de fervura, coletamos uma análise do mosto e fazemos o teste de iodo, nós notamos que o iodo fica azul, indicando a presença de amido, e logo depois que nós colocamos a amilase termotolerante, nós verificamos que o teste de iodo dá negativo, ou seja, não fica mais azulado, porque a enzima começa a trabalhar. Então, a utilização da enzima da alfa-milase é essencial para que eu tenha o sucesso desse meu projeto. Aproveitando que o mosto está numa temperatura elevada, nós já filtramos o mosto nessa temperatura mais alta. Ao filtrarmos o mosto nessa temperatura mais alta, como a viscosidade do mosto é menor numa temperatura mais alta, ele filtra mais rapidamente, então nós ganhamos velocidade, ou seja, apesar de eu ter mais extrato, o que me levaria a um mosto mais viscoso, o aumento de temperatura contrabalança esse efeito, então eu tenho uma viscosidade baixa pelo efeito de temperatura mais alta do mosto, o mosto filtra muito mais rápido e eu aproveito essa condição e também lavo o mosto numa temperatura mais alta, ali na faixa dos 90 aos 95 graus. A água de lavagem numa temperatura mais alta, eu tenho dois ganhos. Um é a velocidade de filtração pela viscosidade mais baixa, e o segundo, a maior capacidade de absorção de extrato, especialmente açúcar. Quanto mais quente a temperatura da água, mais rapidamente ela absorve os açúcares, solubiliza melhor e filtra melhor. E com isso eu diminuo a minha perda de mosto no bagaço. Finalizando, como eu fiz a clarificação numa temperatura mais alta, entre 90 e 95 graus,
o meu custo de energia na fervura é muito menor, porque eu já tenho o mosto na caldeira de fervura numa temperatura entre 90 e 95 graus. Então, uma pequena carga térmica adicional já me permite chegar em temperatura de fervura. Então, a curva de Schmitz hoje é uma curva muito utilizada na produção dessas cervejas mais alcoólicas, nessa cerveja com uma quantidade maior de extrato. E como ela é uma curva que basicamente acelera o processo de produção de mosto, não só da mostura, mas da produção de mosto como um todo. Inclusive, existem algumas empresas, inclusive, buscando trabalhar com essa curva de Schmitz na produção de cervejas lagers, especialmente lagers high gravity, onde eu tenho mosto mais concentrado. Então, é uma curva que te permite, eventualmente, ganhar velocidade, eventualmente ganhar produtividade para cervejas problemáticas, que são cervejas com maior teor de extrato.